Segundo Crônicas, capítulo 28. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Ele agiu mal diante do Eterno, e não foi como seu antepassado Davi. Pelo contrário, seguiu o exemplo de Israel a ponto de fundir imagens para servir aos deuses pagãos de Baal. Queimou incenso proibido no vale de Ben-Rinom, e chegou a ponto de oferecer o próprio filho em sacrifício, prática abominável, copiada dos povos pagãos que o Eterno havia expulsado da terra. Ele também participou das celebrações às divindades ligadas às orgias religiosas, que estavam espalhadas por toda parte. O Eterno o entregou nas mãos do rei da Síria, que o atacou com muita violência e o derrotou, levando muitos prisioneiros para Damasco. Aproveitando a situação, Israel também impôs a ele uma grande derrota. Peca, filho de Remalias, matou num só dia 120.000 soldados valentes, porque eles abandonaram o Eterno, o Deus de seus antepassados. Além disso, Zicre, herói efraimita, matou Maazéias, filho do rei, Aziricão, encarregado do palácio, e Eucana, o segundo em comando abaixo do rei. E não parou por aí. Os israelitas capturaram 200.000 homens, mulheres e crianças, além de grande quantidade de despojos, que levaram para Samaria. Oded, profeta do Eterno, estava ali por perto. Ele encontrou o exército quando este entrava em Samaria e disse: Parem onde estão e ouçam-me. O Eterno, o Deus de seus antepassados, aborreceu-se contra Judá e usou vocês para castigá-lo. Mas vocês abusaram, exageraram na força e escravizaram seus irmãos de Judá e de Jerusalém. Não percebem que cometeram um grande pecado contra o Eterno, o seu Deus? Agora prestem atenção. Façam o que vou dizer. Mandem todos os prisioneiros de volta. Se não o fizerem, vocês experimentarão o fogo da ira do Eterno. Alguns líderes efraimitas, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Meselimote, Jesquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Hadlai, também não concordavam com aquela decisão e disseram aos que voltavam da guerra: Não tragam esses prisioneiros para cá. Já cometemos um pecado contra o Eterno e agora seremos culpados de outro. Com isso, acumulamos culpa o bastante para detonar uma explosão da ira divina. Então os soldados entregaram os prisioneiros e os despojos aos líderes e ao povo. Alguns homens especialmente designados reuniram os cativos, vestiram os que estavam nus com roupas encontradas nos despojos e puseram sandálias nos pés deles. Também providenciaram uma boa refeição, trataram os feridos, puseram os mais fracos sobre jumentos e depois os conduziram a Jericó, a cidade das palmeiras, devolvendo-os a seus familiares. Só então voltaram para Samaria. Na mesma época, o rei Acás pediu ajuda ao rei da Assíria. Os edomitas voltaram a atacar Judá e levaram muitos prisioneiros. Para piorar, os filisteus invadiram as cidades das planícies, até o oeste e o deserto sul, e capturaram e ocuparam Bet-Semes, Aijalon e Gederote, além de Socó, Tímina e Guinzo, com as aldeias vizinhas. O rei Acás, numa atitude arrogante, achando que não precisava do Eterno, permitiu que Judá caísse na depravação. Por isso a nação foi humilhada pelo Eterno e teve de buscar ajuda. Mas Tiglat-Pileser, rei da Assíria, não quis ajudá-los. Em vez disso, humilhou Acás mais ainda, atacando-o e zombando dele. Desesperado, Acás saqueou o templo do Eterno, o palácio e todo lugar de onde era possível tirar alguma coisa de valor e entregou tudo ao rei da Assíria. Mas não adiantou. O rei Acás não aprendeu a lição. O mundo inteiro estava contra ele, mas ele insistia em se rebelar contra o Eterno.
Oferecia sacrifícios aos deuses de Damasco, porque depois de ser derrotado por Damasco, pensou: se eu servir os deuses que ajudaram Damasco, talvez eles me ajudem também. Mas a situação só piorava. Primeiro Acaz foi arruinado, depois toda a nação. Ele retirou todos os objetos de valor e fechou as portas do templo do Eterno. Em seguida, espalhou santuários pagãos para uso pessoal por toda a Jerusalém e pelo território de Judá. Eram altares destinados à adoração de qualquer deus. O Eterno ficou furioso com ele. O restante da vida de Acaz, tudo o que ele fez do início ao fim, está registrado nas crônicas dos reis de Judá e de Israel. Quando Acaz morreu, foi sepultado em Jerusalém, mas não foi honrado com um sepultamento no cemitério dos reis. Seu filho Ezequias foi seu sucessor.